Boa noite, pessoal. Quanto tempo! Olá, boa noite. Feliz Ano Novo. Vou só tentar achar aqui, ó. Tentar aqui. Vou achar aqui o nosso convidado que já está a postos. Vamos ver. Verre, acho que você precisa acenar para mim. Pedir para participar, por favor. Boa noite. Organizador. Já mandei. Ah, deu certo. Agora deu certo, tá vendo? Oi, Verre, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu Tudo bem. me clarear aqui um pouco. Acerta aí que o pessoal está entrando. Claridade tá boa? Você que tá Tá vendo aí? ótima, tá ótima. Bom, Estou vendo você super bem. Vendo tá. você super bem. Tudo bom, Naí? Graças a Deus, tudo certo. Vamos tocando aqui a situação. E Vamos. você? Ficando Tô doidinho bem aí também. com a criançada? Tudo. A criançada, com os pais, com as crianças. Deixa eu aumentar o som. O kit, né? Com o combo, o combo. E com as avós. Eu imagino, o dia que eu for avó, eu vou ser o tormento do pediatra, porque Você sabe que ah, depois um dia você poderia fazer uma live sobre as avós, a importância das avós no cuidado das crianças. Cada dia está tendo é menos. verdade. É isso mesmo. Boa ideia, boa ideia. Já vamos deixar Porque eu marcado tenho aí. visto cada dia menos as crianças sendo cuidadas pelos avós, né? É, é, é. Então é uma Mas, coisa enfim, é interessante. uma coisa para se pensar. Então, vamos lá. Pessoal, muito boa noite. Bem-vindos à temporada 2022 aqui das nossas lives. É com muita alegria que a gente volta aqui conversar com vocês, tá? Todo mundo teve um descansinho, mas agora vamos voltar a conversar sobre assuntos interessantes, né? Antes de eu apresentar novamente o Dr. Verri, que ele já esteve aqui uma vez conosco, eu quero agradecer a todos vocês que, mesmo durante o período que nós não fizemos as lives, mantiveram um ritmo muito legal de doações para os projetos do Prateleira Solidária. Não teve uma semana que a gente não teve doação para encaminhar, tanto para o Prateleira Solidária como para as farmácias da rede Rio Clarice de Combate ao Câncer e do Asilo São Vicente de Paulo. Tá? Agradeço muito e vamos continuar contando com vocês. Especialmente essa semana, o pessoal do Prateleira me pediu para dizer para vocês que eles estão com muita dificuldade, estão zerados mesmo de materiais de higiene pessoal, né? Escova de dente, sabonete, pasta de dente, desodorantes, essas coisas que, enfim, né? Todo mundo precisa usar e quem está sem renda, se a família é mais numerosa, é sempre mais complicado.
né? Então, se vocês, nas doações dessa semana, puderem lembrar desses itens, nós vamos ajudar bastante, tá? Muito obrigada. Também em relação aos medicamentos para as farmácias, nós continuamos recebendo medicamentos dentro do prazo de validade e a gente tem conseguido ajudar muito mesmo. O Delton tem levado uns carregamentos significativos de medicamentos dentro desse prazo para ser usado para os pacientes. Agradeço muito a participação de vocês. Tá? Ainda, antes de mais nada, eu queria dedicar essa live hoje para uma pessoa muito especial da nossa família, que cumpriu uma etapa muito importante no dia de hoje. O nosso querido Nelson Bertucci Simão conseguiu se formar hoje com glórias no Largo São Francisco, é mais um advogado muito bem formado. Nelson é um doce de menino e nem por isso foi poupado de muitos reveses da vida e ele soube escolher o bom caminho, ele soube se manter equilibrado com a ajuda enorme dos amigos que tem. Então, eu quero aqui, de primeira mão, agradecer a rede de amizades que o Nelson tem, que é muito importante, e souberam dar apoio quando ele mais precisou, e homenagear o Nelson, que conseguiu cumprir uma etapa com tanta excelência, numa escola tão importante, e não perdeu o prumo do barco dele, se manteve numa direção construtiva. Um beijo para você, Nelson. Então, hoje nós vamos conversar novamente com o meu amigo, Dr. Luiz Alberto Verri. Dr. Luiz Alberto Verri é médico pediatra, formado pela Faculdade de Medicina da Unicamp, também fez a residência de pediatria na Unicamp, é especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, atua no Hospital Vera Cruz, em Campinas, desde 1985, e ele é diretor clínico da Clínica Previna Vacinas há 25 anos. Verri, muito obrigada pela sua gentileza e disponibilidade. Bem-vindo. Eu queria agradecer você, Nair, por mais essa oportunidade, para mais um dia de esclarecimento, mais um dia de incentivo. Eu acho que a gente tem que ter assim, a gente faz parte da nossa vida educar a população. Eu considero isso como uma doação realmente para o povo, para as pessoas. Bom, então eu vou começar fazendo o que no momento é a pergunta de $1 milhão. Doutor Verri, eu devo dar vacina no meu filho contra a Covid-19? A minha resposta é sim. Agora, é uma pergunta que eu tenho o dia todo respondido, o WhatsApp fica cheio, e a resposta sim, por quê? Que eu acho que é o mais importante. Primeiro, nós temos que pensar, a gente tem que pensar em 3 estruturas. A criança, a família e também depois nós temos que pensar a criança como a entidade social, né? A criança pela saúde da criança e com a família. Então, a criança como entidade social, eu acho muito importante a gente querer que essa criança volte novamente às atividades dela. Então, ela precisa começar a frequentar, começar a visitar a avó, tem que começar a frequentar as festas, tem que começar a voltar ao shopping, começar a frequentar as atividades sociais de toda essa família. Segundo, essa criança precisa começar a ter uma interação social com os amigos. Então, que todo esse período a criança perdeu demais isso. Então, a atividade social com os amigos. Ela precisa voltar a praticar esporte. Ela precisa começar a frequentar eventos, assim, shows, teatros. Então, a gente precisa pensar nessa parte toda social da criança. Segundo, nós precisamos pensar como família também. O que eu percebo que agora que os pais, todos, a maioria, né, 70% foram vacinados, os pais voltaram ao trabalho presencial, tiveram, alguns tudo bem, estão trabalhando em home office, mas a maioria voltou ao trabalho presencial, os pais voltaram a frequentar festas, voltaram a viajar, e
a gente precisa levar essa criança junto. Então, para os pais poderem voltar à atividade normal, você precisa também imunizar a criança. Porque o que a gente tem visto agora é uma infecção intrafamiliar, né? Que os pais estão vacinados, eles saíram, eles pegaram Covid e começaram a transmitir para as crianças dentro de casa. Então, os pais também precisam ter essa tranquilidade para essas crianças estarem protegidas e eles não ficarem preocupados com as crianças. E o outro pilar que a gente tem que analisar também é sobre a saúde da criança. Então, criou-se um dogma, né, que Covid em criança é uma doença boba, tá? É uma gripinha. E o que a gente vê, primeiro, não é uma gripinha. A gente sempre se preocupou primeiro com os idosos, com a área médica, com quem tinha comorbidades, porque é onde que tinha o maior risco. Mas nós também, a gente tem que ver que dentre as crianças, tiveram 2.600 crianças morreram entre 0 e 19 anos de Covid. Muitas crianças, foram 34 mil crianças que ficaram internadas em UTIs por Covid, estado grave. E nós temos também, mesmo que a criança tenha um quadro leve do quadro agudo, mas nós temos duas situações que a gente tem que se preocupar com as crianças, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que depois nós podemos falar mais na frente, e o Covid longo também que acontece na criança. Então, apesar de a criança ter um quadro inicial mais brando, mas algumas crianças podem vir a se complicar também pelo quadro. Além disso, se a criança volta para a escola e ela tem Covid, nós temos que imaginar que ela pode passar para as outras crianças. Ou mesmo se ela pega o Covid na classe, ela pode trazer para casa e levar para os avós. Temos que pensar nos professores e no pessoal da escola, os serventes, todo o pessoal que trabalha na escola. Também essas pessoas, se você começa a ter uma circulação muito grande do vírus na escola, você corre o risco também de passar para essas pessoas. Então, até agora, a gente estava protegendo crianças até 12 anos. Então, abriu-se a possibilidade, acima de 5 anos, nós temos que vacinar para tentar diminuir a circulação do vírus. Tendo menos circulação do vírus, tem menos chance de pessoas pegarem e temos menos chance também de esse vírus vir a mutar e aparecer um novo vírus aí circulando. Tá bom? Então, quer dizer, fiz um resumo geral, mas eu acho que a ideia que existe são vários pontos que são favoráveis à vacinação. Temos que pensar na criança. Para voltar para a escola, né? Para retomar o processo educacional também. Né? Porque, assim, tem muita gente que... Imagina, no consultório, a gente conversa com muita gente por dia. E já teve gente que falou para mim, eu não quero que meu filho volte se não tiver vacina. Esta pessoa tem uma criança com uma idade para a qual ainda não foi liberada. Né? Mas, assim, já vi as pessoas falarem isso, mas também não saber se vão dar vacina. Né? Então, sabe, eles têm que retomar esse processo, porque senão vai ser uma geração muito prejudicada em termos, sei lá, até de competitividade para trabalho, esse tipo de coisa. Né? Vai ficar um hiato com essa educação truncada. E, na realidade, a criança que frequenta escola privada, ela, bem ou mal, ela teve alguma atividade e ela desenvolveu bem. Então, essa criança desenvolveu, não teve problema nenhum. Agora, a criança que ficou em escola pública, essa criança foi, assim, realmente ela teve uma perda muito grande, que os educadores estão dizendo que dificilmente você vai conseguir recuperar isso daí. Então, apesar de tudo, de a gente sempre estar pensando no idoso, nos trabalhadores, tudo, nós deixamos as crianças durante 2 anos meio de lado e acho que agora a gente tem que começar a pensar nas crianças. Eu acho que é importante elas lutarem. Antes da gente entrar mais assim nessa questão especificamente das vacinas, porque tem muita gente já fazendo umas perguntas bem interessantes, pessoal, vamos aproveitar, é o dia da gente tirar essas dúvidas. Se vier alguma coisa, a gente pode falar num outro dia, mas vamos aproveitar para tirar as dúvidas hoje. Explica um pouco para a gente se existe diferenças, nuances entre o quadro clínico de Covid em crianças e no adulto. O que a gente vê na criança, vamos falar primeiro do adulto. Adulto,
O que chama muita atenção no quadro clínico do adulto é a parte pulmonar. Então, o vírus entra, ele dá um quadro pulmonar potencialmente grave, então, normalmente, por isso que a pessoa vai para insuficiência respiratória, tudo, e o vírus, depois, ele pode, a nível ir para o coração e outras partes do corpo, no rim, quem tem predileção, testículo, tudo, ele vai para os outros órgãos do sistema do idoso. Na criança, ela não tem um quadro tanto pulmonar. Então, por isso que criança muitas vezes tem, e você não vê um quadro de tosse, de tanta insuficiência respiratória. Pode ter também, mas não é o que a gente tem visto. Então, é um quadro mais brando, onde que tem febre, a criança muitas vezes reclama de dor de garganta, tem um quadro respiratório, assim, coriza mais brando, mas você não vê um quadro pulmonar tão exacerbado como no adulto. Então, essa é a grande diferença que a gente percebe entre o quadro da criança e o quadro do adulto. Aí, criança, o que a gente tem... Queria saber se tem algum sintoma, ou nos quadros mais graves, enfim, né, acomete de outros órgãos. Na realidade, a grande maioria das crianças, elas evoluem com um quadro mais brando. Então, o que é febre, coriza, né, nariz escorrendo e tosse. Esse é um quadro, eles reclamam de criança um pouco maior de dor de cabeça, de cefaleia, e eu tenho tido algumas crianças que têm reclamado também de dor no peito. Agora, apesar de tudo isso, a gente tem visto alguns quadros, faz conta. Eu já tive aqui 2 crianças com um quadro de convulsiva, tá? De crise convulsiva no quadro vigente do Covid. Quadro de meningite viral também já teve. Então, o vírus, como na criança, como qualquer outra virose que as mães não estão acostumadas, ele pode ir em qualquer órgão. Então, a gente sabe que existem alguns órgãos de predileção, que é o cérebro, o rim. O Condino está com um quadro que estava me contando, uma criança que desenvolveu uma insuficiência renal, testículo, né, também, que a criança, o que a gente sabe que tanto em adulto como em criança, o vírus ele tem uma predileção, e um quadro, muitas vezes, em criança, que é muito comum, 80% mais ou menos dos quadros em criança, dão diarreia ou vômito também. Então, muitas vezes, começa com o quadro gastrointestinal. Então, são esses quadros que acabam também evoluindo na criança. Tem alguns casos agora de criança com diarreia prolongada, passa acaba não aceitando bem a alimentação, acaba desnutrindo, porque ela acaba recusando e fica uma certa dinamia. Ontem mesmo atendi uma criança que ela já teve Covid há 10 dias e a criança não aceita alimentação, só tomando leite, uma criança que realmente até perdeu peso pelo quadro da Covid. Então, na realidade, como qualquer... outras coisas, né? É como qualquer vírus, o vírus ele acaba circulando, ele dá um quadro que ele pode ir para qualquer órgão nosso, ou vai para o cérebro, pode ir para o rim, pode ir para o coração. Então, a gente sabe que pode dar miocardite pelo quadro viral também da doença. Tá. Lembrar, né, como você falou, que outras viroses também fazem isso, né? Por exemplo, existem casos de meningite por sarampo, existem casos de encefalite por sarampo, por catapora, existe a probabilidade, por exemplo, de inflamação testicular na cachumba, né? Então, eu acho que muitas vezes também as pessoas ficam muito sujeitas a ficar temerosas em relação a essa questão da vacina, da Covid, de ser virose, esse tipo de coisa, porque é uma virose nova, mas se esquecem de que nós já estamos enfrentando viroses há algum tempo, que esse tipo de coisa acontece, né? Quer dizer, se para tudo isso, né, para sarampo, para cachumba, a vacina é o que protege o paciente, né? Quer dizer, é meio que lógico que a gente vai precisar de vacina para proteger as crianças da Covid-19, né? É um raciocínio, embora a gente esteja vivendo uma situação inusitada por ser pandemia, mas, de qualquer maneira, a gente tem que respeitar essas coisas, essa regra do tratamento de virose. Né?
nós, pediatras, a gente está acostumado com vírus. Então, para nós, não tem muita novidade. Tanto é que as mães perguntam assim, qual é o tratamento? É o tratamento de uma virose. A única coisa é que agora a gente tem um nome. Que quando a mãe vem no consultório e fala, é uma virose, é uma gripe, é uma diarreia, é vírus, né? Ninguém queria saber o nome. É vírus, né? E pronto. Só que agora, com a possibilidade de dar um nome, todo mundo tem um nome. Olha, teu filho está com Covid, está infectado pelo coronavírus, né? Então, agora deu-se um nome. Mas, no fundo, é um vírus que ele circula e ele pode realmente causar alguma lesão em algum sistema da criança. E lembrar também que nós temos os outros dois quadros que eu acho que mais me preocupam, que são a Covid longa, né? E a síndrome inflamatória multissistêmica na pediatria. Que a síndrome inflamatória multissistêmica na pediatria é um quadro que realmente aparece depois de 4 semanas a 8 semanas. A criança começa com febre, é febre prolongada, a criança fica muito prostrada, dá um processo inflamatório no corpo todo, todas as funções inflamatórias estão aumentadas. Você pode ter lesão cardíaca, você pode ter problema de coagulação. Então, um quadro potencialmente grave, que se você não intervir, essa criança vai a óbito. Tá? Então, só para você ter noção, já 86 crianças até o começo do ano faleceram de síndrome inflamatória multissistêmica por pós-Covid, né? Então, são crianças que, na realidade, não morreram na fase aguda da Covid, sim, foram depois. E são crianças que ficam internadas, são graves. E lembrar também da Covid longa que pode dar na criança, que eu acho que você até sabe muito melhor, que você deve ter acompanhado bastante em adulto. Adulto, sim. Nosso adulto foi visto bastante, eu vi bastante pessoas falando do Covid longa, mas em crianças já tem trabalhos que estão relatando que por volta até de 43% das crianças podem ter o Covid longa, ou seja, são doenças, ela mantém os sintomas e pode manter até a partir de até 12 semanas depois. São 23%, 12 semanas depois ele não mantém sintomas, então ele pode ter fadiga, cansaço, cefaleia, dor de cabeça. São crianças que podem ter até algum tipo de neuropatia pós-Covid, que existe em adulto, foi visto bastante, tá? Nossa, pode bastante, ter até a miocardite pós-Covid. Miocardite, né? Com a inflamação do coração pelo vírus, que é 40 vezes mais do que na vacina. Então, você pode manter sintomas. Estão já descrevendo, são crianças que diminuem, ficam menos concentradas, são crianças que perdem a concentração pós o Covid, que tem dificuldade de concentração, tem tosse, falta de ar. Então, você pode manter um quadro, ainda o quadro pós-viral, que a gente costumava ver que na mononucleose, né, que se falava muito disso, mas que é um tipo de vírus também que dava, mas no Covid, hoje em dia, com os estudos, o pessoal tem visto isso. Então, não pode só pensar no quadro de hoje. Hoje meu filho está bem, então tem que imaginar que essa pode prolongar ou pode aparecer assim, inflamatória multissistêmica. É muito impactante quando eu converso com os pacientes adultos que vêm fazer consulta comigo. Vem muita gente também depois para querer fazer um pouco de acupuntura, para ver se melhora um pouco, tal. Mas muitos deles, eles falam isso. Eles falam, olha, eu sinto que a Covid me fez envelhecer 10 anos. Ele falou assim, não tenho mais a mesma disposição para as coisas. Essa questão da dificuldade de concentração, as pessoas ficam muito angustiadas, porque percebem que a memória, muitas vezes, deixa a desejar, quer ler uma coisa e não consegue manter a concentração. Então, é bem... nossa, nem pensar em correr um risco assim com uma criança. Então, tem que lembrar que isso também pode acontecer. A gente já tem visto que acontece também em criança, hein? Que não foi só uma situação do adulto. Tá? Então, na criança também vai acontecer. E agora, a grande vantagem de você vacinar é que você vai evitar tanto a Covid longa como também a síndrome inflamatória multissistêmica. Nos Estados Unidos já realizaram um trabalho que depois da vacina,
principalmente dos adolescentes, diminuiu o síndrome inflamatória multissistêmica, porque quem vacinou não pegou Covid e ele não desenvolveu a doença. Então, você também previne esses quadros mais prolongados da doença. Sem dúvida. E uma outra dúvida, numa criança que esteja com diagnóstico de Covid, quais são as orientações de isolamento e tratamento? O tratamento você já falou, tipo um tratamento de virose. Mas em relação ao isolamento? Bom, o tratamento é um quadro gripal, é sintomático, você dá analgésico, hidratar bastante essa criança, higienizar bastante o nariz, se for preciso fazer inalação, se tiver diarreia, reidratar com ela, se tiver vômito, remédio para vômito. Normalmente é isso que você acaba fazendo. Se tiver tosse, muitas vezes tem algumas crianças alérgicas, pode dar algum antialérgico para tosse, mas é só sintomático, não existe nenhum remédio milagroso, nem nada. Se tiver que usar algum remédio milagroso, você deixar para a criança, né? Que vai hidratar a criança. Em relação ao isolamento da criança, o isolamento continua como de adulto também. E agora saiu até o isolamento das crianças para frequentar escolas, né? A ideia, porque o que existe hoje em dia é uma grande discussão quanto tempo esse vírus dura, né? E quanto tempo ele está, a pessoa, desde que entrou em contato, vai aparecer os primeiros sintomas, e depois a quanto tempo você pode realmente liberar o isolamento. A ideia é que, independente, hoje em dia, por causa do falta de pessoas do trabalho, principalmente médicos, mesmo os professores, tendo grandes faltas, eles estão tentando encurtar o período de isolamento. Então, a ideia hoje em dia é o seguinte, independente do que está com sintoma ou não, é 10 dias de isolamento, tá? Usando máscara. Então, isso usando máscara. Se você teve Covid, você tem que saber que durante 10 dias você tem que usar máscara com todos da casa, com todo mundo, e para quando você sai, usar máscara, porque você pode ainda estar transmitindo. O que existiu a possibilidade é que no 5º dia da doença, se você estiver mais de 24 horas assintomático, você faz o teste, dando negativo, você pode sair, mas você continua fazendo o uso da máscara. Então, é fundamental o uso da máscara. Ou 7 dias, você não testa, só que daí você pega e continua usando a máscara até eu completar 10 dias. Máscara até não sei se eu fui claro ou não. Não. Até dentro de casa. Porque a tal da quarentena, né? Máscara dentro de casa. Porque o que acontece, se você continuar querendo... Se você quiser continuar... na realidade, dentro de casa, a tendência é sempre nunca usar máscara, né? Mas você sabe que até 10 dias você pode estar transmitindo. Então, a ideia é que mesmo que você saia, que você possa sair da quarentena, sair do quarto, tudo, mas você tem que continuar usando máscara até pelo menos 10 dias. E mesmo assim, né? Uma pessoa da casa começou a ter algum sintoma, já põe máscara, né? Antes de sair contaminando todo mundo, né? Porque ainda mais com essa Ômicron, do jeito que ela é contaminante, né? Bom, então agora vamos passar para as vacinas, propriamente dita. A outra pergunta importante, né? Qual vacina eu dou no meu filho? Qual é a melhor vacina para criança? Bom, eu vou dar a primeira famosa resposta clássica. Vacina boa é vacina no braço. Claro. Tá? Exatamente. Então, você tem que partir do princípio que essas 2 vacinas foram aprovadas pela Anvisa. São 2 vacinas que já estão sendo aplicadas no mundo todo. São a vacina da Coronavac, ela já foi aplicada em mais de 230 milhões de crianças. A da Pfizer está entre 8 e 9 milhões já no mundo. A da Pfizer está fazendo já em toda a América do Norte, a Europa, alguns países da América Central, e da Coronavac tem feito na China, no Chile. Então, são vacinas que já estão sendo aplicadas, nós não vamos ser os primeiros a tomar essas vacinas. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente saber se é um órgão que se mostrou competente durante toda essa pandemia, apolítico, foi a Anvisa. Então, se a Anvisa liberou, eu acho que isso já é o primeiro ponto.
Então, posso dar as duas vacinas. O que eu sempre explico para os pais, eu tento mostrar para eles, é as diferenças que existem entre uma vacina e a outra. Então, vamos falar da Pfizer, que eu acho que é o grande problema, tem sido a Pfizer, que eu tenho visto que os pais, devido a essas grandes notícias de fake news, tudo, começou a tumultuar em relação à Pfizer. Então, a Pfizer é uma vacina que ela dá uma proteção acima de 90%, tanto de casos graves como de hospitalização. É uma vacina que o pessoal fala uma vacina nova. Não, é uma vacina que ela já está em desenvolvimento há 40 anos, 45 anos. A tecnologia da vacina, ela estava preparada para ser feita, para realizar outras vacinas quando chegou o Covid. Então, ela já estava todo o processo, até fase 3 dela já estava desenvolvido. Então, para ela foi uma vacina fácil para adaptar o coronavírus e ser realizada. Ela é segura, tá? Efeitos colaterais dela, ela pode dar dor local, pode dar febre, pode dar uma mialgia, que é dor no corpo, mas o mais comum é dor local. 76% dos sintomas graves que tem, a maioria são vômitos que ela pode dar. Em relação ao grande questionamento que tem sido os problemas cardíacos, que é a miocardite, é importante saber o seguinte, vai ter uma miocardite para cada 1 milhão de doses aplicadas. Então, se você vai ser aplicado, por exemplo, em 23 milhões de brasileiros, de crianças disponíveis, não vai ser isso porque tem a Coronavac que está dividindo espaço, mas vamos pôr assim. Então, nós vamos encontrar 23 casos, provavelmente, de miocardite em criança causado pela vacina, que a vacina desencadeou. Aqui é importante falar o seguinte, na Pfizer, o que leva a miocardite da vacina? É um processo autoimune. Então, entre a vacina produz anticorpos e o próprio teu organismo vai produzir um anticorpo contra o coração. Então, ele vai produzir uma inflamação no coração por autoanticorpo, que seria como se fosse uma alergia. Como nós estamos falando em pessoal mais leigo, seria isso. Que é normalmente uma miocardite que causa no 7º dia, de evolução rápida, que não é difícil de tratamento. Você acaba usando anti-inflamatórios e resolve. Que é mais fácil você tratar um quadro desse do que a criança ter uma miocardite pelo vírus, quando ela tem a doença. Daí o vírus vai no coração, ele inflama, e quando você sabe o quanto é difícil lidar com o vírus você não tem controle sobre ele. Então, ele acaba dando uma miocardite muito mais grave, muito mais difícil de tratar. Então, é de 20 a 40 vezes a mais que da miocardite quando você tem um quadro do vírus. Então, vamos lá. Miocardite causado pela Pfizer, pela vacina da Pfizer, é um caso para cada 1 milhão. Se você tem a doença, você tem de 20 a 40 vezes a mais chance de ter miocardite causada pelo vírus, que é um quadro muito mais grave. Então, em função disso, vale a pena fazer a vacina. Outro questionamento que o pessoal faz, eu vi que o pessoal já fizeram a pergunta, em relação ao futuro, né? O que vai acontecer no futuro? Então, a tecnologia dessa vacina, ela foi desenvolvida de tal maneira, primeiro, RNA, ele não é o núcleo, né? Tem a célula, tem o núcleo e tem citoplasma. Então, ele não entra dentro do núcleo, que é o DNA, ele é o RNA. Então, ele não vai interferir na formação da célula. Tá? Ele não vai interferir. Ele vai entrar, ele é só fora do núcleo. E ele entra, ele estimula o organismo a produzir a espícula, né? E já morre, ele já perde todo o valor dele. Ele não tem mais sentido de ficar. Então, ele não vai ter problema lá na frente. É uma tecnologia que foi desenvolvida exatamente para ter risco zero. Então, e outra, né? os pais podem aplicar sem problema nenhum. A porcentagem, assim, o tamanho do RNA, não é o RNA do vírus, né? É uma fração. Só da espícula. Que não consegue, né? Esse caso é um nítido caso de manipulação da verdade para quem quer para fazer movimento assim, né, de contra a vacina, né? Porque assim, RNA, sabe que é uma coisa assim
que não é DNA, não, mas é NA, então causa mutações, é genético, vai, né? Então, é bom mesmo explicar bem isso daí, porque nós estamos falando de coisas diferentes, né? RNA Não, não então, isso que eu produz estou falando, que mutação em na ninguém realidade, eu nem acho que o nada. pessoal tem confundido, Então, É, esse é o da Pfizer. Da Coronavac, é uma vacina que a gente já foi desenvolvida em plataformas que a gente já conhece. São plataformas que a gente faz a vacina da hepatite A, a vacina da gripe. Então, é uma plataforma já antiga, conhecida, né, de vírus inativado, que dá uma proteção em criança muito boa, que é melhor do que em adulto. Ela dá uma proteção de 70% a 74% para casos sintomáticos e 90% para casos graves. Então, ela melhorou bem a proteção de criança em relação ao idoso, porque criança responde bem a esse tipo de vacina. Então, a Coronavac dá uma proteção boa, ela é de plataforma que a gente conhece e ela não tem efeito colateral grave nenhum. Você vê que todos foram aplicados, você não viu nenhuma descrição de efeito colateral em criança, em adulto. É uma vacina que ela também raramente dá efeitos colaterais locais. E eu, sinceramente, eu torci bastante para ela ser aprovada pela Anvisa, mas isso é uma particularidade minha, porque eu estava vendo muitos pais relutando em fazer vacina do Covid pela propaganda antivacina contra a Pfizer. E depois que foi liberada a Coronavac, eu percebi que os pais, eles estão achando, assim, eles estão liberando, mas vão fazer mais a vacina, porque como foi aprovada a Coronavac também, então tem algumas cidades que eles têm feito Coronavac, têm feito essa opção, nem tudo local, tudo. Mas eu vejo que os pais estão fazendo a vacina Coronavac com o coração mais aberto, sem tanta preocupação. E o importante, eu acho, para nós, todo mundo, é que as crianças tomem a vacina, independente se é Pfizer ou Coronavac. O importante é tomar, para você aumentar o nível de proteção da comunidade, das crianças, né? E com isso a gente ter menor risco nelas e elas poderem ter uma vida melhor. Eu não sei se eu respondi ou não, mas é isso, né? Não tem, acho que a coisa... É isso, né? E tem uma outra pergunta aqui, Bruna. Por que não vacinar as crianças de 2 anos? Não, viu, Bruna? O porquê não vacinar? Primeiro que nós não temos trabalhos referente a isso ainda. Começou a se imaginar que há um ano atrás começaram a ser as vacinas em pessoas idosas, médicos, né? E foi abaixando devido à gravidade. E nas crianças foi deixado por último para fazer os testes, porque se viu desde o começo que elas eram que tinham sintomas mais brandos, tá bom? Então agora, a Coronavac, já no Chile, tanto na China, já estão fazendo acima de 3 anos. E essa vacina ainda não foi aprovada, porque faltou alguns documentos para o Butantan entregar para a Anvisa. Mas eu acredito que vai demorar muito para liberar também crianças a partir de 3 anos. Em relação a 2 anos que você falou, eu sei que em Israel já estão fazendo acima de 6 meses, já estão fazendo os trabalhos acima de 6 meses. Então, vai chegar, mas eu não tenho ainda não sei para quando vai ser, mas já estão fazendo trabalho, logo vai ser liberado. Eu acredito que essas 2 vacinas não vão ter problema nenhum em fazer em crianças aí acima de 6 meses, vai poder ser aplicado sem problema nenhum. A Coronavac, a gente usa a plataforma dela de gripe acima de 6 meses, e tudo está levando a crer também que da Pfizer não vai ter problema. Uma outra pergunta aqui, eu não entendi muito bem, da Aline Furlan. Qual a probabilidade de infarto em crianças? Do quê? Infarto não entendi em crianças. A pergunta. Hã? Qual a probabilidade de infarto em crianças? Essa é a sua pergunta, ela não relacionou na pergunta com a vacina, mas enfim. Né? Olha, eu não vi nenhum relato de infarto em criança, tá? Pelo menos eu não li na literatura. O que a gente vê é miocardite, pericardite, você pode ter. Eu não vi casos relatados de infarto em criança. O que você pode ter é uma inflamação do miocárdio, não sou cardiologista, mas, desculpa, uma miocardite, e se você tem uma miocardite, você pode ter
quadro de hipóxia no coração, né? Mas eu realmente não poderia responder porque eu não vi nenhum relato. Os relatos são todos de miocardite. Não sei se você acabou lendo ou não. Não, então, mas eu acho que talvez, em cima dessa questão, talvez esteja uma curiosidade a respeito daquele caso que aconteceu em Lençóis Paulista. Você podia comentar, daquele menino que teve um evento quando tomou vacina? Aquela criança, a família não sabia, mas a criança já tinha um quadro cardíaco, né? Ela tinha uma arritmia, que a gente não vê com frequência, mas a gente sempre tem visto no hospital, são crianças que apresentam síncope, que o coração, em um dado momento, ele começa a bater fora de ritmo, daí o coração não funciona direito, não bomba direito e falta oxigênio no cérebro e a criança tem um quadro de uma síncope. Na realidade, a criança me parece que nem teve parada, ela teve só síncope, eu vi queda, faz baixo débito e acaba fazendo, é um quadro que você acaba vendo nos pronto-socorro, eu trabalho no pronto-socorro, 38 anos a gente vê, em algumas às vezes a gente tem visto. Então, o que foi relatado lá... E que não necessariamente, desculpa, que não necessariamente é induzido por vacina. É uma questão isso aí você pode ser alteração de batimento cardíaco que a criança tem. Né? Você pode ser induzido por estresse, por alguma virose, você pode ser induzido por baixa ingesta, você tem qualquer fator de estresse, você pode desencadear esse quadro, esse desencadeamento da arritmia. Então, na realidade, a criança tinha um quadro de arritmia e, coincidentemente, apresentou no dia que tomou a vacina. E eles, como que são casos isolados, você não consegue provar que é relacionado à vacina ou não. Uma outra pergunta muito interessante aqui, do Paulo M. Rafa. Se o bebê amamentado por uma mãe vacinada tem algum grau de proteção? Recebe algum grau de proteção através do leite? A gente acredita que sim, só que a gente não sabe a quantidade de anticorpos que acaba recebendo. Na realidade, a grande quantidade de anticorpos que a criança recebe é se a mãe for vacinada e passa pela placenta a partir da 20ª semana. Então, a partir da 20ª semana, todas as vacinas, todas as doenças que a mãe teve, ela passa via placenta os anticorpos para a criança. Então, não existem ainda trabalhos, até o momento, o quanto vai durar esse anticorpo que passa pela placenta e fica para a criança e a quantidade de proteção via leite materno que passa para a criança. O que a gente sabe que via leite materno, ou tanto pela placenta, você passa anticorpos. Você não sabe se esses anticorpos são eficazes e qual o nível realmente de proteção que vai dar. Isso a gente acredita que ocorra isso, mas você não sabe dizer se é 20%, 30%, 40%, isso não daria para falar. Agora, independente de qualquer coisa, a gente sabe que qualquer virose que a criança tenha, se ela é amamentada, a gente sabe que a recuperação dela costuma ser melhor. Uma outra dúvida, da Mariana Bué. Se a criança for vacinada logo após o período de 30 dias dos primeiros sintomas do Covid, se isso de alguma forma interfere no risco, na diminuição de um quadro de Covid longo? Não, porque você já passou e o Covid longo tem muito fator autoimune, né? Provavelmente. Autoimune, tem um quadro mais de autoimune. Então, não vai interferir. E você não vai ter interferência. Pelo menos o que eu li não tem interferência, não, porque ele não vai interferir na produção de anticorpos que já foi estimulado pelo vírus. Pelo vírus em si. Né? Deixa eu só esclarecer assim, os quadros autoimunes, toda vez que a gente fala que a pessoa tem um quadro autoimune, é um quadro em que o sistema imunológico da pessoa se revolta, vamos dizer assim, contra o próprio corpo da pessoa. Então, os casos de Covid longos são pessoas que tiveram a Covid, o sistema imunológico delas foi provocado pela doença e, em resposta a essa provocação,
os anticorpos dela se tornam muito agressivos com tecidos do próprio corpo, né? É mais ou menos o mesmo mecanismo que explica doenças como artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase. São doenças, é uma agressão do corpo contra ele próprio, né? Então, algumas pessoas, quando têm algum tipo de virose, elas, depois que o organismo reage à virose e defende da virose, os anticorpos começam a atacar o próprio corpo. Então, a Covid longa, ela é esse quadro. Então, agora, eu acho que... de partida, a gente não sabe quem vai ter, né? É uma questão de acompanhar o paciente. Mas eu acho que uma coisa importante a gente falar aí, que existe qualquer dessas doenças que você falou, e parece que na Covid também está relacionada, é o fator genético de cada um. Então, assim, por que eu tenho uma doença e eu desenvolvo uma Covid longa e você tem a mesma doença e não? Ou você tem... faz conta, eu vou contar o meu relato, quando durante a faculdade eu tive varicela, catapora, e depois eu desenvolvi uma psoríase logo depois. Quer dizer, na realidade, geneticamente, você já tem a predisposição e você tem um fator desencadeante. Tá? Então, a gente tem falado muito também do diabetes, não sei se andou lendo ou não, que você tem visto quadro de diabetes pós-Covid, né? Então, já era uma pessoa que tem a predisposição para ter diabetes, e o vírus da Covid, ele acelera esse processo, ou ele desencadeia esse processo para desenvolver diabetes. E pode acontecer em criança, né? Então, acontece em criança também. Então. Aumentou também os casos de diabetes. Aumentou 2 vezes mais casos de diabetes em crianças, que a gente já estava vendo já um aumento, principalmente pelas viroses que as crianças têm tido, pela frequência, têm frequentado mais escola, tudo. Então, a gente já estava vendo isso. E também é uma doença, uma predisposição. Você tem, geneticamente, você tem a predisposição. E você, por um motivo, você entra em contato com o vírus e esse vírus desencadeia a produção de autoanticorpo. Isso você explica por que tem pessoas que evoluem para uma Covid, uma doença Covid grave, principalmente adultos, e outros não, né? Então já se sabe isso, que existem fatores genéticos individuais de cada das pessoas. Então muitas vezes você vê que tem famílias que pegam e passam muito mal, né? Provavelmente nessas famílias deve ter algum fator genético que propicia isso. Então, acho que isso é importante saber, que também você tem a questão individual, que o mesmo vírus ele pode causar diferenças nas pessoas. Exatamente, exatamente. Quer dizer, assim, por isso que a gente fala, né, a respeito das pessoas receberem informações erradas, informações deliberadamente alteradas, né, adulteradas praticamente, né? Porque assim, a regra, eu acho, né, que para mim fica meio assim, né? Vamos resumir, é mais ou menos assim: vale a mesma regra que vale para adulto. O efeito colateral eventual que uma vacina possa dar no adulto, ele é sempre muito menor do que a doença, né? A doença pode causar muito mais estrago. Você imagina, por exemplo, uma doença que potencialmente pode evoluir em alguma porcentagem da população com insuficiência renal, com diabetes, com esterilidade, miocardites crônica, assim, miocardites de difícil tratamento, não crônica, difícil infarto, tratamento, né? Em adultos, infarto, isso é infinitamente mais complicado do que você dar uma vacina e controlar lá durante uns 2 ou 3 dias, ver se acontece alguma coisa que você já vai estar ali para socorrer, né? No caso das crianças, isso não é diferente, né? Muito pelo contrário, para proteger mais ainda. Deixa eu ver aqui, tem um outro... uma pergunta da Ana Paula. Quanto tempo costumam durar os sintomas dos quadros de Covid nas crianças? Olha, normalmente são sintomas rápidos, são febres, a criança tem tido 2 a 3 dias de febre, no máximo, a maioria tem visto até 1 dia de febre, eles reclamam de dor, de cefaleia, dor de garganta, e normalmente são uns 3 dias, viu? Hoje eu estou acompanhando uma criança que ela já está no 4º para o 5º dia, mas até eu falei para a mãe, olha, vamos até observar, porque fez o teste
Covid deu positivo, até eu vou pedir depois influenza para ver se ela não está com outra co-infecção junto, né? Então, que a gente tem visto algumas vezes a situação de você ter influenza junto com Covid. No hospital, outro dia tinha vírus essencial respiratório com Covid, então muitas vezes tem 2 vírus circulando junto. Mas, assim, a maioria das crianças é de 3 a 5 dias. Certo. Uma outra pergunta aqui, eu não... Essa é uma pergunta aqui que o João Bittar está fazendo, que é interessante. Tem muita mãe com esse questionamento, como tem muita criança tendo Covid agora, o que pode acontecer se a criança tomar a vacina, ela está assintomática do vírus, ou seja, ela está com o vírus, né, e toma a vacina. Primeiro, nós não vamos saber se está ou não, então essa pessoa vai tomar a vacina. O que se sabe é que não vai ter problema nenhum, porque você está... O que funciona a vacina? A vacina você está estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos. A hora que você está com o vírus, também está estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpo. Então, você vai ter uma produção de anticorpos, até pode ter sido maior tudo, mas as duas coisas estão trabalhando para a mesma situação. Estão trabalhando para melhorar. Como que a vacina ela não vai deprimir o sistema imunológico, não é uma doença imunossupressora, tudo, não teria problema nenhum. Tá? O que você muitas vezes... Então, daí a pessoa poderia fazer a pergunta, então, por que esperar 30 dias se eu tive a doença? Por que eu esperar 30 dias para tomar a vacina? Então, a ideia é que se você também teve a doença, você não sabe a gravidade, você tem que ter regras, né? Eu não sabe se você foi assintomático, se tive um caso grave ou não. Então, você tem que ter regras para você, para poder seguir, para você passar lá para quem está aplicando, para o agente de saúde, para a enfermeira, tudo no posto de saúde, tudo. Então, se dá 30 dias, seria o tempo, porque muitas vezes você teve uma Covid que você ficou um pouco mais grave, tudo, você tem você debilita o seu organismo, muitas vezes você emagrece e tudo, muitas vezes você faz uma vacina nesse momento, ela não dá uma proteção desejada. Então, faz de quanto tempo você tem uma proteção de 80%, 90%, você tem uma proteção menor. Então, se você deixa fazendo o organismo ele estando bem, daí você dá a proteção boa. E também tem sempre o seguinte, se você faz uma vacina, que um dia você não está bem, aconteceu alguma coisa para estar tendo uma outra virose, não é uma proteção até adequada. Você tem a segunda dose. Por que funciona a segunda dose de vacina, a terceira dose? Os pais são muito acostumados nisso, que criança toma várias doses de vacina. É o que você vai fazendo os boosters, né? Você vai estimulando o sistema imunológico a melhorar a memória e ele ter maior produção de anticorpos para isso facilitar na hora da resposta. Então, faz conta, hoje eu tomei a vacina, por um acaso eu não estava bem, não deu uma produção tão adequada como eu esperava. Mas daí eu vou tomar daqui um mês, ou daqui 28 dias, ou daqui 8 semanas, eu tomo outra, daí ela vai reforçar aquela anterior. E com isso você vai estimulando o seu sistema imunológico. Tem uma pergunta aqui que eu quero saber se você sabe responder, porque eu não acompanhei muito bem. Por que países como a Suécia suspenderam a vacinação infantil? Não tem esse dado, eu não vou falar com você, porque eu realmente não sei. Eu não li, então eu não tenho essa informação. A Suécia, desde o começo, foi meio negacionista, né? Eles demoraram muito a fazer lockdown, depois se arrependeram. Teve uma coisa, não sei se é uma questão organizacional, que não tem notícia. Porque a vacina, eu não sei, eu realmente não vou responder, porque eu não sei se pode ser até fake news, que muitas vezes eu tenho visto, tem saído notícias que não são verdadeiras. Mas eu não tenho essa percepção, então não vou falar. O que eu sei é que nesses países, eles têm um controle de vigilância muito grande. Então, se seu filho for para a Europa, principalmente para a Dinamarca, a quantidade de vacina que as crianças tomam é muito menor. Por quê? Porque eles têm um controle de vigilância. Você tem um caso lá, eles detectam, tiram essa criança da escola, as outras mantêm, então tem toda uma preocupação, toda uma vigilância que funciona, o que não acontece aqui no nosso país. Tá? Então, você não tem um controle de vigilância tão sério como lá. Então, muitas vezes, lá, eles mesmo vacina de meningite e tudo. Se tem um caso de meningite, eles têm rapidamente, eles vão lá, vacina a classe toda, todo o ambiente, que eles têm esse na rapidez da ação.
Mas eu realmente não sei da Suécia, depois posso ver, você vê quem for, a gente entra em contato. Ok. Tem uma pergunta que está se repetindo aqui, mas eu acho que você já explicou, mas é bom reforçar. Se a vacina não dá problema genético no futuro. Vamos reforçar. Porque quem fala que dá problema genético fala todo dia na cabeça das pessoas. Né? Então, vamos lá. Jerry. A Coronavac não dá. Tá? Não dá. E a Pfizer também não dá. A Pfizer não dá alteração porque é RNA. O RNA ele não mexe no núcleo. Se não mexe no núcleo, não vai mudar lá na frente. Não vai mudar E ele tem na molécula do RNA, ele tem um stop que eles fazem, que a hora que ele faz a produção do espículo, ele vou dizer morrer, mas quer dizer, ele desaparece. Então, não tem risco nenhum de dar problema genético lá na frente. Agora, para quem faz essa pergunta, eu vou falar uma coisa aqui que eu assim, não é uma coisa que eu gosto de falar, mas assim, aí hoje em dia nós temos 2 vacinas, então acho que as famílias fazem com a Coronavac, eu acho que o importante é vacinar essas crianças, a gente precisa vacinar essas crianças, acho que as crianças foram privilegiadas em receberem 2 vacinas diferentes e tudo, acho que o importante é vacinar, nós temos que vaciná-las. Exatamente. A Renata está perguntando se as vacinas de agora já protegem contra a variante Ômicron. O que se sabe que a terceira dose, quem tomou terceira dose, ele está melhor protegido, ele não dá uma proteção de 100%, tanto é que você tem visto bastante pessoas pegando o coronavac, o vírus. O que é importante é que desde a primeira live que nós fizemos, desde lá do começo, sempre foi falado o seguinte, a vacina hoje, essa vacina de geração, da primeira geração, qual o objetivo dela? É não internar e não ter caso grave. Nunca ninguém falou que não vai ter a doença. Então, você pode ter a doença, mas são doenças brandas, mais leves, que não vai acarretar grande problema de internação ou de óbito. Tanto é que hoje, mais de 80% das pessoas internadas que estão falecendo nas UTIs são pessoas que ou que não tomaram a vacina ou que tomaram uma dose só. Então, em relação ao Ômicron, a pergunta dela, quem toma 3 doses, ele tem uma proteção contra patologias graves, tá? Contra a doença grave da Covid, desencadeada pela Covid. O que eu li já, que a Pfizer já está desenvolvendo a nova vacina dela específico para Ômicron, né? Então, eles já estão desenvolvendo a espícula já com as mesmas alterações genéticas da Ômicron. Então, vai chegar. Essa é a grande vantagem da vacina da Pfizer, que ela muda fácil a produção dela para a variante específica. Mas ela dá proteção, tanto é que você vê que ainda a orientação é vacinar e tomar a terceira dose. A terceira dose não tinha a terceira dose, depois viu que a terceira dose era com 6 meses, agora passou para 4 meses. Por quê? Você antecipa, você mantém o nível de anticorpos altos e você evita a doença grave. O grande problema nosso é evitar a doença grave. A gente não quer doença grave. Ter gripe, está todo mundo acostumado a ter gripe. Porque não queremos que interne na UTI e que morra ou que deixe a sequela grave lá na frente. Verdade. Aí a Paola Fernandes está perguntando quantas doses teremos que tomar por ano? Bom, essa é outra pergunta que a gente gostaria de responder. Porque tudo vai depender, são muitas variantes. Primeiro, vai depender se vai aparecer uma nova cepa ou não. Vai depender de como vai se comportar a população também, porque se a população continuasse usando máscara, se protegendo, evitando lugares aglomerados, tudo, você teria menos doença, então você não precisaria ficar tomando vacina direta. Então, você tem um fator mecânico de proteção também. E vai depender de como realmente o quanto tempo vai demorar para o mundo todo tomar vacina. Porque você vê só essa variante Ômicron, ela foi na África, né? Onde estava o baixo índice de vacinação. Então, se a gente não vacinar todos esses países, vão ter risco de vir novas variantes e nós estamos protegidos. Parece que a Ômicron só dá uma proteção de 3 meses só. Daqui 3 meses você pode pegar novamente outra vez Covid. Então,
essa resposta eu não sei te responder, mas provavelmente a gente vai ter que continuar tomando de 4 a 6 meses. O que vai ter que checar, ver se as vacinas, você fazendo repetição, se elas vão continuar sendo eficazes ou não. E é o que nós estamos torcendo agora, que vão vacinas de segunda geração. E essas vacinas a gente está torcendo para ter uma duração maior, mais prolongada, que tenha um efeito mais duradouro, né? Mas ainda nós não temos ainda. E agora o problema todo da vacina, viu, Naê? É que como que a maioria da população já foi vacinada, é difícil de fazer, tá mais difícil fazer trabalho com essas vacinas. Porque como que todo mundo já tomou vacina ou teve a doença, então já tem anticorpo tudo. Então você hoje em dia você desenvolver uma vacina, você não consegue desenvolver tão rápido, porque as primeiras vacinas ninguém tinha tomado e poucas pessoas tinham tido a doença. Era fácil de fazer vacina, de fazer os testes rápidos. Hoje em dia, não. Hoje você tem que procurar uma população que não tomou vacina, você tem que ir para um local que está tendo vírus. É mais difícil hoje em dia para ter o trabalho. Então, as vacinas agora vão demorar um pouquinho mais para saírem. Há uma pergunta aqui da Ana Faustino Bernardes. Se nas crianças a imunização também começa a ocorre depois de 15 dias da dose aplicada? Também. O tempo que começa também. A maioria das doenças, das vacinas, é depois de 15 dias que começa a produção de anticorpos. E crianças também, como nos adultos. Se existe algum exame para saber se a Covid deixou alguma sequela na criança, da poliana? Não, assim, não existe. O que existe, você vai atrás dos sintomas, né? Se a criança teve Covid e ficou bem, bem, não teve nada. O risco maior é até 8 semanas, que é a tal da semi-inflamatória sistêmica, que a gente acaba acompanhando. Mas se passou, você não tem problema. Você vai investigar sintomas para ver se tem falta de ar, vai atrás se tem alguma coisa no coração, no pulmão, se tem algum problema neurológico, convulsão, daí você vai atrás. Mas não existe, no momento, um exame específico. Você sabe, você fica sempre alerta, é clínico isso, né? Você fica sempre alerta aos sintomas. Então, teve Covid, você percebe que, por um acaso, depois de 15 dias, essa criança começa a ter falta de ar, cansaço. Então, você já sabe que pode ser algum problema cardíaco ou pulmonar, você vai atrás. Mas não tem um exame específico para isso. A Fernanda está pensando, voltando a essa questão da escola, né? Se você acha sensato mandar a criança para a escola sem vacina, porque na cidade dela ainda não estão vacinando crianças de 5 anos. Olha, isso é uma que eu tenho dividido responsabilidade com a família. Tá? Porque, lógico, porque é ilusório eu dizer que essa criança vai para a escola, ela não tem risco de pegar Covid. Você concorda? Lógico. Agora, ao mesmo tempo, a família tem estrutura para essa criança ficar em casa. A partir de 4 anos, a orientação é ir para a escola. Então, o que eu falo é o seguinte, a criança pode ir para a escola? Pode. O problema é que de 2 a 5 anos, eles usam a máscara, mas usam muito mal, né? Eles babam, eles mordem a boca, a máscara fica suja, fica molhada, então não fica adequadamente. Então, você tem que ver, a escola vai ter os cuidados, vai ter distanciamento social. Se tiver um caso de Covid na classe, eles vão separar, vão avisar, vai testar, vai suspender essa classe. Então, para quem a idade que não tomou vacina ainda, você tem que continuar tomando todos aqueles cuidados que a gente tomava ano passado. Distanciamento social, álcool gel, uso de máscaras, cuidado com os lanches, não ficar tomando, essas crianças evitar ficar beijando, se abraçando. Então, a gente tem que continuar tomando todos os cuidados. Daí, entra um famoso negócio de família. Tem família que consegue manter essa criança em casa estimulada. Agora, tem família, pai e mãe tem que sair trabalhar e não tem com quem deixar essa criança. Então, por isso que a gente tem estimulado o máximo possível de vacinar as crianças acima de 5 anos. Por quê? Para poder ter menos vírus circulando dentro da escola, que muitas vezes o vírus na escola começa com uma criança que esteja no 6º, 7º ano, e daí chega nos pequenininhos que não está vacinado. Então,
vai para a escola a criança, acho que seria interessante ir para a escola, mas você tem que checar na escola se estão tomando os cuidados de higiene, higiene pessoal, do álcool gel, máscara, troca de máscara, distanciamento social. Isso é uma coisa que os pais teriam que checar dentro da escola. As crianças, uma outra pergunta. Se crianças que já tiveram Covid têm necessidade de ser vacinadas? Tem necessidade de ser vacinada? Essa é até uma pergunta interessante, né? O que protege mais? Vacina ou a doença? Então, é a vacina. Então, a vacina dá uma proteção muito melhor que a doença. Então, a gente sabe que se você pega a Covid, agora a Ômicron, ela dura por volta de 3 meses, mais ou menos, a proteção. Porque ela é bem específica, a Ômicron só aquela parte de spike que ela acaba protegendo. Quando você faz uma vacina, ela pega outras partes do vírus que acabam tendo uma maior proteção. Então, não é porque você teve a Covid que você não vai ficar protegido. Que você vai ficar protegido para sempre. Não? Depois de 3 meses, você abaixa o nível de anticorpos, você tem o risco de pegar outra variante. Quando você toma a vacina, você melhora a proteção, se dá uma proteção mais duradoura e mais eficaz, onde existe uma produção de anticorpos de memória muito melhor. Então, teve Covid, espera 1 mês e faça a vacina. Gostaria de saber se crianças alérgicas, por exemplo, a dipirona, podem ser vacinadas. E outra também, a respeito de crianças asmáticas. Então, a criança asmática, ela é importante ser vacinada, tá? Essas vacinas, você vê que não existe contraindicação de alergia, né? Mesmo o alérgico pode tomar vacina. Quem for alérgico a algum medicamento ou tem uma alergia extremamente grave, muitas vezes a gente orienta a fazer um local que tenha toda a parte de ressuscitação, oxigênio, Só um tudo minutinho isso que eu tem vou ter sido... que trocar o meu fone. Só um minutinho. Pode falando, velho. Pode falando. Bom, você ouviu até onde? Você lembra? Não sou eu. Você tem que falar pro pessoal. O pessoal te ouviu. Só eu que fiquei meio muda aqui. Não. Então, nós estamos falando da criança que tomou a vacina. Nós estamos falando das crianças depois toma a asmáticas. vacina novamente. Não. Asmáticas, então. Tá. Então, as crianças asmáticas, é importante tomarem a vacina porque a asma pode ser desencadeada por um quadro viral. Tá. Então, se você tem uma virose, você pode ter o desencadeamento por um quadro asmático, desenvolver uma crise asmática. E você viu que nenhum dessas crianças existe contraindicação, você pode fazer a vacina sem problema nenhum. Se a pessoa tiver um quadro de alergia extremamente grave, assim, são pessoas que têm alergias a qualquer tipo de produto, tudo, ou seria muito sério, você faz em um local que tem médico, que tem enfermagem, que possa fazer algum quadro de ressuscitação, você fica meia hora esperando. Que a vacina, hoje em dia, está sendo feita nos postos de saúde, nos centros de saúde, onde que existe todo o cuidado de ressuscitação dos pacientes. Então, pode fazer, não tem problema nenhum. Pode realizar, sim, a vacina. Beleza. Olha um outro problema aqui, prático que apareceu, que a Thalita colocou. Se existe algum problema no fato da criança ter tomado a vacina no sábado e hoje a família descobriu que está contaminada por Covid, que está positivo por Covid. Eu já respondi essa pergunta, mas não tem problema nenhum. Talvez a criança já estava produzindo já anticorpo, talvez ela não chegou no pico dela, e se por um acaso ela pegar Covid, talvez seja até uma Covid até mais branda, porque ela já estava com o sistema imunológico dela ativado. Entendi. Então não tem problema, deu azar nessa daí, né? Podia ter esperado um pouco mais. Como ia saber, né?
Aqui a Yara está perguntando se quantas doses da vacina você acha que vão ser necessárias para as crianças? Não, nós estamos ainda lutando para as crianças tomam 2, né? Não sabemos ainda porque os trabalhos de criança estão atrasados, os adultos estão na frente, então não se sabe ainda, mas eu acredito que provavelmente vai ter o mesmo caminho dos adultos, tá? Sendo que criança responde melhor à vacina, né? Então, mas se a gente for pensar que a Coronavac é feita na mesma plataforma da gripe, do influenza, a gente sabe que depois de 6 meses que você toma, os níveis de anticorpos já estão bem baixos, você passa a praticamente não ter mais proteção. Então, não se sabe, porque eu não posso falar uma coisa que a gente não tem trabalhos ainda, mas a lógica, se não tiver vacina nova, provavelmente vai precisar ainda fazer novas doses nas crianças. Sim. Eu vou vendo se eu estou vendo outras perguntas aqui. Deixa eu ver. Então, bastante pergunta interessante, hein? Bastante coisa, bastante coisa. Covid, mas sequela, se o cara não está ali. A questão está voltando aqui, vão voltando algumas perguntas a respeito da probabilidade de sequela, né? Se a sequela da Covid em criança está ligada à intensidade do quadro de Covid ou não está ligada aos sintomas apresentados na fase aguda da doença. Não, tanto faz quadro grave ou quadro mais brando, que teve a criança teve Covid, ela pode também ter a Covid longa, independente se o sintoma foi quadro mais brando ou não. Tá? Por quê? Porque é um quadro de autoimunidade, né? E depende da parte genética também da criança. Então, se ele desencadeou um processo autoimune, ele vai ter, independente da gravidade do câncer. Isso. Verre, você está recebendo um agradecimento lindo aqui. Olha, o João Bitar Neto diz que é um grande admirador seu, você é o melhor pediatra do mundo, salvou o filho dele há 15 anos atrás e que eles nunca vão esquecer de você. Ai, que lindo! Muito bom. Obrigado, João. Também nunca esqueça do João. Passamos algumas noites no hospital. Algumas noites, né? Olha, não sei se você reparou, mas tem bastante gente da nossa turma da faculdade aqui que veio ouvir você, hein? Tem a Sônia, a Sandra, o João Zaros, o Reinaldo. É uma delícia aqui. O Paulo aqui está falando novamente a respeito das crianças abaixo, dos bebês abaixo de 2 anos. Quando que vai chegar a vez dessas crianças? Paulo, o único trabalho que eu sei que está sendo realizado é em Israel, em crianças acima de 6 anos da Pfizer, mas ainda não chegou ainda aqui. Ainda não temos ainda, mas se já tem trabalho, não demora muito, nós vamos ter alguma resposta. Eu acho, já como que eu falei antes, eu não vejo problema nenhum nessas crianças receberem essas 2 vacinas. É uma questão de tempo de trabalho. Isso mesmo. Tem uma pessoa, a Fabiana perguntou, é verdade. Ela falou que ela tem um filho que tem taquicardia supraventricular. Se seria algum um problema em relação à vacinação. Dentre as contraindicações das vacinas, não existe a contraindicação de se a criança tem ou não problema cardíaco, né? Então, você pode dar a vacina sem problema nenhum. Agora, como qualquer vacina, como o seu filho, como tem uma taquicardia supraventricular, você sabe que qualquer tipo de estresse, alguma coisa, ele pode desencadear o quadro. Então, na realidade, eu acho que se fosse meu filho, eu daria a vacina e eu ficaria em observação ele naquele dia, tudo, para ver se ele vai desencadear ou não o quadro. Porque a gente sabe que você pode, em qualquer quadro de estresse, você pode desenvolver um quadro de taquicardia. Carmen Lúcia também está aqui. Carmen Lúcia também está aqui, mandou um beijo. Ela está sempre aqui com a gente. Eu acho, Verre, que assim, né? Não sei, vamos filosofar um pouco. Eu acho que o grande lance da situação que nós estamos vivendo às vezes a gente escuta falar isso, parece coisa de autoajuda, romantismo, assim, mas a verdade é que é coletivo, né? A solução, a gente tem que arrumar uma solução coletiva que ajude a gente a controlar o avanço do vírus,
para que a gente possa ir retomando uma vida próximo do normal, né? Quer dizer, eu tenho certeza que nós vamos chegar com esse quadro da Covid-19 para ser tratado da mesma forma que a H1N1. Vai lá uma vez por ano, toma uma vacina e a coisa está sob controle. Mas, assim, o grande desafio é controlar uma coisa dessa no mundo todo de uma vez, né? Por isso muitas que diferenças, né? muitas diferenças, muitas, cara, diferenças culturais, financeiras, de acesso. Num lugar a vacina chega na casa da pessoa de drone, no outro precisa viajar, né, em cima do elefante para chegar em algum lugar, né? E a gente precisa que todo mundo tome. Então, acho que o grande lance de a gente fazer essas campanhas para esclarecer as pessoas de que vacina é importante é porque realmente só vai ficar bom para todo mundo e para as crianças quando todo mundo estiver vacinado, né? Da O mesma problema é forma... que a gente está vivendo num mundo muito individualista, né? Muito, não está para Então, isso. hoje em dia a pessoa pensa muito em você, aí é a filosofia do quadro, né? Eu acho que a gente pensa muito e esquece do quadro coletivo. Então, é o que eu acabei de falar para uma mãe agora na minha última consulta, que ela estava perguntando de vacina. Eu falei, olha, você vacinar seu filho tem pouco a vantagem se a classe toda dele não vacinar. Então, a gente precisa que todos vacinem, a gente aumenta o número de crianças vacinadas, a gente vai diminuir o vírus circulando lá, daí a chance de ele pegar vai ser menor também. Então, Lógico. nós temos que vacinar o maior número de pessoas e lembrar que não é porque tomou vacina que a gente tem que esperar, parar de usar máscara, tem que continuar usando distanciamento social, tem que continuar lavando a mão. Quer dizer, essas coisas que tanta gente ouviu falar, nós não podemos parar de fazer isso. Tanto é, você viu que nesse final de ano que o pessoal relaxou, o que aconteceu, né? Quem trabalha em pronto-socorro, que nem eu trabalho, foi uma loucura. Quer dizer, as crianças que a gente estava vendo, e encheu, os hospitais voltaram a encher de novo. Então, vacina é importante, máscara é importante, cuidados individuais é importante. Então, tudo, acho que tem que associação de tudo é importante. Temos que vacinar a maior porcentagem do mundo. Acho que isso que é importante. Olha, a Fabiana, que fez essa pergunta da taquicardia, aquela da taquicardia supraventricular, ela ainda continua com uma dúvida. Ela diz que mora em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e observa que lá, apesar de muitos casos, a Covid está um pouco mais branda. Aí a pergunta dela, apesar do alto contágio, ocorrem sintomas mais leves. Se isso é efeito da vacinação. Tá. Como que é o nome dela mesmo? Desculpa que eu não vi. Fabiana Gomes. Fabiana, passei o final do ano aí, porque foi uma maravilha, 10 dias maravilhosos aí. Eu realmente o Covid tinha também. E realmente o Covid tinha que correr solto aí, porque o que tinha de gente, o pessoal que estava sem máscara, o que estava naquela rua principal, lá tem um posto de gasolina lotado de jovens, que lá eu falei, o Covid aqui está correndo solto. Bom, na realidade, o que tem se visto é o seguinte, a Covid está mais branda, está mais leve, os pessoal estão tendo sintomas mais brandos por causa da vacina. Então, isso é importante saber, tanto é que você vê que as pessoas que estão hoje em dia na UTI são pessoas que não tomaram a vacina ou tomaram uma dose só ou não fizeram o esquema depois da dose de reforço. Então, a vacina ajudou a fazer um quadro mais brando. Então, isso é fundamental, é importante. Pode até ser também, que parece também a Ômicron também parece dar um quadro mais brando. Mas é a associação de fatores que levou a ter um quadro mais brando. Então, vacina, você vê quem tomou vacina está tendo quadros, ou quadros que normalmente as pessoas... É uma gripe realmente, mas porque a vacina acabou abrandando o quadro. E outra, né? A lógica da biologia é que se a vacinação não evoluir e as pessoas deixarem de tomar cuidado, nada impede que a Ômicron consiga fazer uma mutação mais agressiva. Porque esse é o processo de sobrevivência do vírus, né? Ele vai aí tentando fazer mutações. Então, assim, é mais isso também, né? A gente tem que ter essa consciência de que
campanha de vacinação nunca teve um nome tão adequado para a situação que a gente está vivendo, né? Porque a gente precisa ter uma humanidade com uma cobertura vacinal muito alta para mostrar para esse vírus que aqui tem barreira e ele não vai conseguir fazer tantas mutações. Aí nós vamos ficar com a coisa sob controle, né? Então, os infectologistas, eles falam, né, na realidade, desde o começo, quando se acaba uma pandemia, quando você consegue um vírus que transmite mais com menos gravidade, né, junto com vacina. Ou uma outra, como que você também pode acabar uma evolução do quadro de vírus? Vamos lembrar do Covid, do coronavírus, tivemos já, essa é a terceira, né, quadro nós tivemos dois, em 2002, 2012, tivemos quadros da MERS e do Covid do 1, né? Que foram na China e na Arábia, no Oriente Médio, onde o coronavírus era tão grave, ele desenvolveu um quadro tão grave, que normalmente a pessoa falecia e não disseminou pelo mundo porque ele internava no UTI e ficava isolado. Então, o vírus, de repente, ele pode mutar de novo e transformar em grave. Então, por isso que a gente tem que tentar ainda lutar contra as armas que nós temos. Lógico. É o que nós sabemos até agora. Não, como a gente é suspeito, porque eu e você, a gente trabalha, mas como é maravilhoso ver que a tecnologia conseguiu criar essas vacinas rapidamente, né? Como a tecnologia já estava avançada e foi capaz de aproveitar a base, a plataforma que já estava criada nos laboratórios para responder rápido, né? Você vê quantos anos se demorou para ter outras vacinas, etc. Então, embora seja uma situação muitas vezes sufocante você pensar que existe uma doença paralisando o mundo, né? É incrível poder estar aqui para testemunhar isso e poder colaborar. E a colaboração é usar máscara e tomar vacina, né? Então, Está entrando uma pergunta agora interessante. Que eu também até gostaria de saber responder, mas por que as crianças estão pegando o Covid somente agora? Quer dizer, na nossa interpretação é porque o que aconteceu? Os pais, como que tomaram vacina e começaram a voltar a trabalhar, a viajar, eles começaram a pegar o Covid e vieram para dentro de casa. Então, as crianças estão pegando o Covid dos familiares. Então, é intrafamiliar que a gente tem chamado isso daqui, o intradomiciliar. E é por isso que elas estão pegando mais. E os pais acabaram relaxando também, que até então está todo mundo preocupado, não saía com a criança, não levava no shopping, não levava na festinha, não saíram para viajar. Então, as crianças estavam também sendo protegidas mais. Então, porque houve a abertura nós nos abrimos, né, os encontros, tudo, e com isso as crianças acabaram pegando. Uma resposta que eu não tenho, e também ninguém tem, se a Ômicron tem uma predileção por criança ou não. Isso não tem nenhum lugar escrito e ninguém sabe ainda. Até pode ser que daqui a um tempo chegue à conclusão, venha aqui e fale, olha, a Ômicron ela tinha uma predileção por criança, aumentou o número de casos, mas não existe isso ainda, tá bom? Então, o que a gente acredita é que houve realmente, que as crianças estão pegando das famílias que acabaram pegando a Covid. Entraram outro aqui. Deixa eu ver aqui. Seus pais tiveram Covid, mas a criança não teve sintoma nenhum. Devo aguardar 30 dias do primeiro sintoma dos pais para dar a vacina na criança? Isso é uma pergunta importante que tem tido muita gente essa dúvida. Aí acontece o seguinte, ou o pai teve Covid, e você, depois de 5 dias, você testa a criança, vê se ela está ou não com Covid, seja que o Covid assintomática. Tá? Então, faz conta, se ela estava negativa, ela não desenvolveu, daí você poderia não esperar 30 dias, porque ela não teve Covid. Se não foi feito isso, você não tem essa certeza se ela teve ou não Covid, então o correto é você esperar 30 dias para vacinar essa criança. Perfeito. Por quê? Porque você não sabe se ela teve ou não Covid. Respondeu para a Jéssica. Ótimo, beleza. Outra pergunta, o que a Fabiana colocar aqui. Queremos agradecer por tirar nossas dúvidas, pois tratamos de nosso filho na Unicamp
E temos que ir a Campinas e gostaríamos de tirar essa dúvida sobre vacinar ou não antes de ir. Muito esclarecedor. Ah, que legal. Também eu quero falar um comentário. O Paulo, que fez várias perguntas aqui, estava elogiando as suas respostas e falou que a live é muito democrática, porque nós respondemos todos os tipos de pergunta. E aí eu vou ser um pouco espaçosa, viu, Paulo? E vou agradecer também junto com o VR, porque a ideia dessas lives foi sempre isso, tá? Sempre trazer informações seguras, informações de médicos, de cientistas que trabalham na área, para tentar esclarecer e acabar com fake news, porque a função da fake news, desculpa, é causar o mal, a doença e a morte da pessoa que recebe a informação. Portanto, assim, as nossas lives estão gravadas, nós temos 1 ano de lives, muitos colegas da nossa turma de faculdades, eu e o VR, nós nos formamos juntos, vários colegas colaboraram, responderam, falaram sobre vários temas em relação à Covid, e vocês podem usar e abusar dessa informação, vai valer até, algumas coisas valem até como um livro já de história, sobre a história da pandemia, porque já faz 1 ano que a gente está fazendo as lives, tá? E nós estamos aqui realmente para esclarecer isso para vocês. E se as lives não forem suficientes para esclarecer, porque eu não tenho a pretensão de fazer uma live que esclareça tudo, por favor, procurem o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, o site da Sociedade Brasileira de Infectologia, o site da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação para falar sobre Covid longo, tá? Clínica médica, cardiologia, por favor, esclareçam-se em sites de entidades médicas e sociedades médicas para ter acesso à informação de qualidade, informação que dê segurança para vocês, para que vocês tenham como tomar uma decisão correta e não determinada por gente que tem preguiça de sair de casa para colaborar e acha que é mais legal ficar atrapalhando as pessoas, né? Tem uma pergunta interessante aí que passou aqui, do relação como você convenceu os anti-vacina. Exatamente. Eu sinto muita dificuldade também. Não é o que eu tenho feito. Eu tenho falado primeiro que eu apoio, como eu também indico, tá? Que eu procuro me basear, que além de estudar, de ler, eu procuro me basear em pessoas que trabalham. Eu estou aqui há praticamente há 30 anos mexendo com vacina, então você tem as pessoas que você confiou durante esse período todo, que sempre foram pessoas honestas, que sempre mostraram a importância da vacina e esse trabalho. Então eu tenho que também acompanhar essas pessoas, a ideia dessas pessoas, que são pessoas que sempre pensaram no bem da população. Evito falar com as pessoas, pergunto para as pessoas procurarem qual a especialidade do médico da pessoa que indicou, porque eu tenho visto muitos médicos, não estou assim, mas assim, tem muitas pessoas que nunca mexeram com vacina. Então, você vê pessoa radiologista, pessoa que faz ultrassom, dermatologista, tudo. Não estou dizendo, são pessoas que acabaram nunca mexendo. Então, eles estão dando pitaco, tudo. Então, muitas vezes isso acaba me incomodando um pouco. Tá? Então, eu tenho que falar, você vai ver qual a fonte que teve. Sempre falo também para não ficar fazendo a leitura do Face, né? Que lá vem só uma notícia. Não. Outro dia eu peguei de um grupo que era anti-vacina, uma notícia. Daí eu fui reler a vacina, o que eles puseram não tem nada a ver com o contexto total, né? Quer dizer, era uma explicação que tinha, porque todos os trabalhos que eu tenho lido, que sobre vacina, sobre o Covid, eles terminam sempre assim, olha, precisamos de novos trabalhos, precisamos de maior número de pessoas, então quem lida com ciência sabe que isso vai adiante, vai aparecendo os dados lá na frente, precisa de novos trabalhos. Então, a ideia nossa é falar o que nós sabemos hoje, o que está acontecendo hoje. Exatamente. Mas é difícil você convencer, são pessoas que são convictas e você tem que falar que você é favorável, porque se ela tem direito a não andar, você tem direito a fazer a vacina, e que você pensa na coletividade, que as vacinas sempre se mostraram seguras e que foi aprovada pela Anvisa. Eu acho que o nosso grande respaldo que foi liberado pela Anvisa.
sempre trabalhei assim, com a Anvisa. Você vê que a Anvisa, quando tem algum problema, ela retira do mercado o produto. Se tiver alguma morte por vacina, alguma coisa, ela vai retirar. Então, acho que a gente tem um respaldo da Anvisa. Enquanto que a Anvisa estiver assim, eu vou defendendo ela. Eu acho realmente que não dá muito para convencer essas pessoas, porque essas pessoas elas não querem ser convencidas, né? Você apresenta todos os tipos de argumentos comprovados, que não foi você que inventou, e elas se baseiam numa coisa que não tem embasamento teórico. Eu acho que, assim, infelizmente, posso falar uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, indelicada. Mas, assim, eu acho que esse processo de convencimento de algumas coisas na sociedade chega uma hora que você tem que partir para aquela normatização, né? Por exemplo, quando foi, mais do que tinha sido falado, como o cinto de segurança protege de acidentes? Quando foi que as pessoas passaram a usar? Quando passou a ter multa. Quando passou a ter fiscalização. Então, assim, essa questão, o mais incrível, o que é inédito, é as pessoas se negarem a algo que está matando os seres humanos, assim, né? Doença, não é uma coisa que está longe. Todo mundo conhece alguém que teve Covid, né? Ou perdeu algum ente familiar, né? Não é? Eu me lembro que quando nós estávamos na faculdade e começou a aparecer a AIDS, eu vi uma reportagem e o comentarista, o médico que estava dando a entrevista sobre a AIDS, ele falou assim, em 10 anos, todo mundo vai conhecer alguém que tem AIDS. Eu fiquei muito assustada. Imagina, agora em 6 meses, em 1 ano, todo mundo conhece alguém que teve Covid. Quer dizer, né, é uma proporção assustadora, né? E isso não convence essas pessoas, não sensibiliza essas pessoas, né? Nem que seja em próprio, assim, benefício próprio. Não, vou tomar para eu não ficar doente. Quero que o mundo se dane, mas eu não quero ficar doente. Nem isso. Então, é uma outra lógica, né? Mas, enfim. Só mais uma pergunta aqui, VR, depois eu não alugo mais você. A Josilene perguntou aqui, ó. Ah, não, teve uma outra pergunta que passou, vou voltar. Uma pessoa que perguntou, deixa eu ver se eu acho o nome dela, se você acharia, aqui, a Aline, se você acharia razoável levar a criança para fazer uma avaliação cardiológica antes de tomar a vacina. Olha, eu vou responder dentro do que que a Anvisa, que o Ministério liberou. Então, não tem essa necessidade. Por quê? Porque você, em termos de saúde pública, você imagina levar 23 milhões de crianças para fazer eco, ultrassom, tudo. Então, assim, do ponto de vista coletivo, não tem indicação, não se viu nenhum mal nisso, a gente já sabe os efeitos colaterais que pode ter, tem que ficar atento depois que tomar a vacina se vai ter algum problema ou não. São efeitos colaterais raros. Então, assim, não tem sentido você fazer, não existe, nenhuma vacina foi feito isso. Se você ler, se você for pegar a bula de todas as vacinas, todas podem dar efeitos colaterais, todas podem dar encefalite, todas podem dar algum efeito colateral, e nunca ninguém leu sobre isso, né? Então, assim, no ponto de vista coletivo, saúde pública, você não precisa fazer isso. Beleza. Mais uma dúvida prática aqui, e aí a gente encerra. A Josilene está dizendo que ela e o esposo tiveram Covid e mantiveram isolamento, e o filho pequeno ficou na casa da mãe dela, porque a mãe testou negativo, né? O teste da mãe foi negativo para a Covid. Só que a criança teve um quadro gripal. Se ele pode ou não se vacinar. Então, mas se ele teve um quadro gripal logo depois que eles tiveram Covid, a chance de Covid é grande, porque provavelmente 2 ou 3 dias antes deles terem Covid, eles já estavam transmitindo, né? Exatamente. Eu, sinceramente, num caso desse, eu esperaria os 30 dias. Espero os 30 dias para vacinar. Porque a chance dele ter tido Covid é grande, né? É isso. VR, faltou alguma coisa? Olha, fizeram muitas perguntas aí. Depois, se você quiser dar uma olhada, ver, a gente ajuda a responder. Mas eu acho assim, em termos gerais, o que a gente tem que ver é que o Covid ainda é uma doença ainda
que é um enigma, né? A gente vai aprender muito. Nós provavelmente vamos vir falar. Na realidade, acho que é a terceira live que eu venho com você. É verdade, é a terceira. Terceira. E provavelmente eu devo de vir mais, porque é uma enigma ainda. A gente vai aprender muito com essa doença. E a gente já sabe que vai ser um aprendizado longo. Eu acho que, infelizmente, com muitas perdas, mas eu acho que também a humanidade, no fim, depois vai acabar sendo melhor, aprendendo principalmente em termos de natureza, né? De preservar a natureza, porque todas essas epidemias saem pelo maltrato que a gente tem feito com o meio ambiente. Então, obrigado, Nair, por ter vindo aqui. Eu acho importante a gente esclarecer. Você ajudou muito também, porque eu tenho tido muito questionamento. Eu acho que uma live dessa a gente atinge muitas pessoas. Muitas pessoas estão em dúvida. É difícil realmente tomar essa decisão, porque a propaganda antes tem sido muito grande. Então, a nossa função aqui é falar o que a gente leu, o que está dizendo, o que a ciência está falando, para poder passar tranquilidade para todas essas mães irem vacinar com o coração aberto, né? É isso mesmo. Muito obrigada, Verre. Muito obrigada, pessoal. Então, como eu disse, as lives estão todas salvas na bio da Evelyn Corpo e Mente. Usem e abusem da informação. Eu vou dar já um spoiler para vocês, porque assim, há uns meses eu comecei a fazer algumas lives intercaladas com outros temas de medicina. E na semana que vem, eu vou fazer isso porque eu acho muito importante. É um tema muito... É uma condição ortopédica muito frequente na população e que muita gente não sabe que tem, nem que pode causar problemas. Semana que vem, nós vamos ter aqui um colega ortopedista do Hospital das Clínicas de São Paulo falando sobre hipermobilidade articular. São aquelas circunstâncias em que as pessoas são muito flexíveis, crianças que põem a mãozinha, põem o pé atrás das costas, aquela coisa assim, e isso pode implicar em muitos problemas articulares para o futuro. Eu acho muito interessante, convido vocês a estarem aqui comigo na quarta-feira, é uma oportunidade muito boa. André sabe muito dessa síndrome e é um alerta bastante importante em termos de saúde. Tá bom? Muito obrigada. As crianças gostam de trabalhar no circo, né? Trabalhar no circo. Por aí. As crianças do circo. Elas podem trabalhar, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, muito obrigada a todos vocês. Um beijo a todos. Ótima semana e até quarta-feira. Tchau, Verre. Obrigada, querido. Tchau.